I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me all my days. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing. A falar nesta manhã sobre relacionamentos. E para quem não sabe, este ano é o ano da... E então, para que nós possamos alcançar a maturidade, também temos que saber nos relacionar. E é importante termos relacionamentos saudáveis na igreja, ou lutarmos para que tenhamos fazermos os possíveis e os impossíveis para existir um relacionamento saudável. Mas eu não gostava de colocar só ênfase nos relacionamentos na igreja, mas também nos relacionamentos na sua casa, com os seus filhos, com a sua esposa, com os seus colegas de trabalho. Apesar de o texto falar de um relacionamento ou de um atrito existente na igreja de Filipos, eu quero que vocês expandam o tema da mensagem, a aplicação da mesma, para a sua casa, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus amigos e também, com toda a certeza, dentro da sua comunidade. Amém? Então, relacionamentos é o tema que eu quero falar hoje. Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 11 diz o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória. Em outras versões, nada façais por partidarismos ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vou repetir. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Amém, Jesus. Pai, nós nos debruçamos, nos inclinamos, Pai, mergulhamos na Tua Palavra nesta manhã. Nada mais importa senão aquilo que vai ser proferido neste altar, que é Tua Santa Palavra. Pai, que os nossos olhos possam estar fitos em Ti, a nossa alma possa estar conectada a Ti, o nosso espírito possa estar ligado a Ti, que nenhuma preocupação deste mundo, nenhum afazer neste mundo retire, Senhor, a nossa atenção de Ti, Deus. Queremos ser, Pai, trabalhados, moldados, edificados, fortalecidos, motivados, inspirados pela Tua Palavra, que é santa e duradoura para todo sempre. Queremos que o Altíssimo, Todo-Poderoso, Omnipotente, Omnisciente, Omnipresente, Eterno,
majestoso trabalho os nossos corações nesta manhã. Pai, que nós tenhamos seriedade naquilo que estamos aqui a fazer, que nós possamos estar com atenção, com reverência, com temor e tremor na Tua presença, Deus. Pai, que nós não tiremos o foco de Ti, que nós estejamos somente em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém, amém, amém e amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Assumo que aquilo que me trouxe a trazer, o que me levou a trazer este tema, foi na verdade aquilo que eu vou ser o mais sincero e transparente convosco. Foi com verdade aquilo que eu reparo e vejo muitas vezes na nossa comunidade. Não consigo ver especificamente aquilo que acontece lá na tua casa, mas com toda a certeza isso acontece. Problemas de relacionamento. E quem nunca teve um problema de relacionamento dentro da comunidade? Quem nunca teve, levanta o seu braço. Nunca, nenhum, fui sempre um santo, um imaculado. Nunca tive um problema, nunca senti nada por nunca. Quem nunca teve? Levanta o braço, quero dar os parabéns a você que nunca teve. Quem já teve problemas de relacionamento dentro da sua comunidade? Levanta o seu braço, faz favor. É impossível quem nunca teve não ter levantado, e agora quem teve não levantar na mesma, ok? Por amor de Deus. Estou à espera que você levante, mas levante o seu braço. Se se levantou, nunca teve, com toda a certeza nem é preciso ter a grande nota à probabilidade matemática, não é? Eu já tive problemas, pastor. Confesse o seu pecado, levante o seu braço. Eu já é que nem para obedecer, meu Pai do céu. Eu já tive, eu já tive problemas. Eu já tive. Ou eu já tenho, eu continuo a ter. E existe uma grande probabilidade de ainda continuar a ter. Há pessoas... Então o problema é que... Eu pensava que era só a igreja de Filipos. Ou nós somos melhor que Filipos. Se calhar até melhor que Éfeso. Ou de Coríntios. Às vezes tem dons e talentos e meu Deus do céu, nem Coríntios conseguia ter tanto. Então, todos nós já tivemos. Com toda a certeza, alguns, ou grande parte, está a ter. Ou existe, derivado ao feitio, personalidade, muitos ainda irão continuar a ter. E daí a importância de falarmos hoje sobre relacionamentos saudáveis. Porque só Deus sabe como estão os seus relacionamentos na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus colegas de trabalho, com o seu patrão, com o seu pastor, com o seu líder, com o seu discipulador, com estes levitas, com os outros levitas, com a outra igreja que você saiu e agora está a entrar. É importante falarmos de relacionamentos porque Salmo, que nós acabamos de ler, Salmo 133, diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Onde é que Ele ordena a sua... Onde é que o Senhor vai ordenar bênção? Vai lá. Bênção é derramada ali. É o que o texto diz, Salmo 133. Ali, onde os irmãos vivem em comunhão. Onde os irmãos têm bons relacionamentos. Ali o Senhor diz: bênção vai, bênção desce, milagre acontece, promessa se cumpre. Faz, assina o papel, desbloqueia a cena na AIMA, desbloqueia o papel, o crédito. É isso, é esta linguagem corrente que você quer ouvir? A bênção do Senhor é ordenada onde existe comunhão, bons relacionamentos. E para que a bênção do Senhor seja derramada sobre a nossa comunidade, o pastor no dia de hoje vai falar sobre relacionamentos e a forma como nós temos de nos comportar em meio aos relacionamentos. É importante, é do inimigo, é de Satanás, é do cão, é do diabo. Chame-lhe os nomes feios que você quer. Quando os irmãos não se sabem relacionar, dão-se mal uns com os outros, murmuram uns dos outros, é mal, ruim, a bênção não é ordenada sobre aquele lugar. E o texto fala sobre isso. E nós vamos aprender sobre isso nos dias de hoje.
O texto fala, e a comparação que o texto nos dá no tocante ao relacionamento é uma coisa fantástica. É uma coisa maravilhosa, sublime. Que haja em vós, que haja em vós crentes, branco, amarelo, preto, azul. Não, esse é de Marte, esqueça. Que haja em vós, brasileiro, português, angolano, moçambicano, o mesmo sentimento cabo-verdiano. Esqueça. É que deve ser o único cabo-verdiano. Tem mais algum cabo-verdiano aí? É o problema da fé. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Este é o padrão dos nossos relacionamentos. Dizem comigo, este é o padrão no meu relacionamento uns com os outros. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo vai tratar disso. E vai usar este texto de Filipenses 2, versículo 5, para falar sobre isso. O que é o haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? O apóstolo Paulo vai usar este texto, esta carta, para mostrar aos irmãos de Filipos, principalmente àquelas duas mulheres, a Evódia e a Assíntique, que tinham que se relacionar em uníssono. Tinha que haver no coração delas o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E eram logo duas mulheres. Não fui eu que escrevi o texto. Não fui eu que escrevi o texto, prometo. Não, escuta. Eu não sei quantos membros teriam. As mulheres a olhar com olhos de fogo. Meu Deus. É o apóstolo Paulo. É a Bíblia. Estou a pregar a Bíblia. Não estou a ser coach. A Evódia e a Assíntique que estavam a dar problemas. E Paulo vai... que estavam a dar problemas. Que Paulo mostrou ou viu relevância. E porquê? Talvez não tanto no mal que elas estavam a produzir, mas no bem que elas poderiam produzir sem aquele mal. Bugou agora. Um elogio ninguém percebeu, não é? Elas eram tão boas, trabalhadoras, tão dedicadas, tão comiam obra, dormiam na obra, faziam tudo pela obra. Mas era necessário tratar daquele pequeno pormenor, como nós muitas vezes olhamos. Porque nós desvalorizamos o facto de nós não nos relacionarmos bem com as pessoas, esquecendo que isso aos olhos de Deus é aquilo que limita a sua bênção. Não existe comunhão, não existe a ordenação da bênção sobre aquele lugar. E Paulo vai tratar sobre isso, sobre relacionamentos. E Paulo funda esta igreja, ou planta esta igreja na sua segunda viagem missionária. E ele dedica-se àquela igreja, ele ensina, ele investe. Para além do investimento que ele faz no tocante ao ensino, ele também sofre perseguição, ele é açoitado, ele é humilhado em meio à sua viagem. Lembremos que, apesar de tudo isso, ele ainda consegue alguns frutos, para além de fundar, plantar a igreja, ainda consegue algumas conversões relevantes, que é o caso da empresária Lídia e a conversão do carcereiro, naquele momento sobrenatural, onde existe aquele terremoto e existe aquela conversão do carcereiro, ok? E também há uma passagem bíblica que fala sobre um momento em que uma jovem estava possuída, estava endemoniada e é liberta. Então acontecem grandes acontecimentos que marcam esta fundação, esta plantação desta igreja e a viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas no tocante à igreja, o apóstolo Paulo tem um carinho especial pela igreja de Filipos. E no texto, no capítulo 4, versículo 15, fala que no que tange à igreja de Filipos, dar, abençoar, era uma igreja
forte. Era uma igreja, digamos que era uma igreja missionária, que ajudava, sustentava, mantinha o apóstolo Paulo. Lembremos que quando a prisão do apóstolo Paulo, esta mesma igreja escala Epafrodito, para levar uma oferta ao apóstolo Paulo. Reuniram as ofertas. Não sei se ele disse: papai está na casa, quem dá 100, 200, 300, ok? Epafrodito agora reúne essas ofertas, porque não era só ir ali a Lisboa levar uma oferta. Não sei se você entende a coragem que era necessário para este pastor, este homem, este missionário, pegar naquela oferta da igreja de Filipos e se deslocar até o apóstolo Paulo. Podia ser preso, podia ser morto, ser agredido, humilhado, mas mesmo assim se deslocou até ele. Então era uma igreja que se envolve, que era unha e carne com o ministério do apóstolo Paulo, a igreja de Filipos. E agora Paulo está preso em Roma, a quando a escrita desta carta. No capítulo 4, versículo 1, ele diz que esta igreja era a coroa e a sua alegria. Preso, ele olhava para aquela comunidade e dizia: esta é a minha coroa, porque eles estão ligados, estão conectados com o meu propósito, com o meu chamado. Esta é a razão da minha... Estou preso, mas por eles eu sinto-me alegre. Eu fico alegre pela manifestação da graça e da sua misericórdia, da sua interação para com a minha missão. No entanto, não obstante, independentemente desta sua posição de ser a coroa e a alegria do apóstolo Paulo, esta igreja estava a passar por um momento muito chato, muito controverso. Estava a enfrentar sérios problemas. E era no quê? Relacionamentos. Era uma igreja que tinha baita eventos. Havia eventos para jovens, havia eventos para os teens, havia eventos de casais. Tinha até com certeza a Silva... Está a perceber a analogia? Tinha até a Silvania a dar palestras nesta igreja. Era uma igreja que o nome era apelativo. Tinham irmãos que cantavam espetacularmente aqui em cima. Tinham pastores elegantes. Olha o pastor André. Pastor André, fica de pé. Olha aí. Pastores elegantes. Pastor bonito. Olha o pastor Jonas, fica de pé. Era uma igreja que tinha... Quase que me arrisco a dizer que era uma igreja da parede preta. Tenho quase a certeza que era uma igreja da parede preta. No entanto, tinha luzes, tinha LEDs, tinha uma... não, ia dar um spoiler agora. Havia... Não posso dizer. Vai ficar fofinho. Estava-se a expandir, sala dos kids. Era uma igreja que todo mês ia para o Pingo Doce, para os Lidls, fazer recolha de alimentos, entrega a cesta básica. Tinha GUs e tudo esta igreja. No entanto, nas portas e travessas desta mesma igreja, havia murmurinhos, havia o desdém, havia grupinhos, havia as evodas no canto direito, as sínticos no lado esquerdo. Eles trabalhavam, eles construíam, partiam parede, arranjavam cantos, estão a arranjar o teto. In the name of Jesus. As obras estavam a andar, era uma igreja bonita, mas havia problemas no relacionamento. Alianças de papel, alianças fracas. Isso era necessário ser tratado. Era necessário tratar. Filipenses 4, 2, 5. Escuta como o apóstolo Paulo começa. Rogo. Podia dizer peço. Se faz favor. Pessoal, podia iniciar assim o versículo. Mas diz rogo. Alguém sabe o significado de rogar? Implorar. O apóstolo Paulo escreveu rogo-vos. Devia expressar a alma, devia se quebrantar. Rogo-vos. Porque estava a ser realmente uma pedra de tropeço ao potencial que as mesmas tinham.
Havia tanto potencial nestas duas mulheres que a simples falta de comunhão, de empatia umas pelas outras, parceria, umas concordância, o negarem-se a si mesmo, dar outra face, o ter tento na língua, o pensarem com o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, estava a derrotar tudo, a lançar tudo porta fora. Rogo a Evódia. E rogo, não há partidarismo. Tanto rogo a Evódia como rogo a Síntique. Rogo a vocês duas que sintam o mesmo no Senhor. Sintam, escuta, não é que tenham paciência. O caso deveria ser grave porque a cura, o medicamento também era potente, não é? Quando você está com uma gripe, você toma um griponal. Mas quando já está com uma infecção, você toma um antibiótico. Quando você está mesmo quase às portas da morte, você é ligado, leva na veia, vai para o hospital, ligado às máquinas. Então o problema devia ser grave. Para o apóstolo Paulo dizer que sintam o mesmo, o antibiótico, o analgésico tinha que ser potente, para que sintam o mesmo, a correção tinha que ser feroz. Sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude. Não bastava elas terem que sentir o mesmo. O grau de comparação era: sintam o mesmo. Esqueçam vocês as vossas ideias, os vossos pensamentos. Sintam o mesmo em Cristo, no Senhor. E o apóstolo Paulo ainda vai recorrer à ajuda. O problema devia ser tão grave que... E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes estas mulheres. Ajuda na reconciliação dessas mulheres. Faz tudo para que elas se possam relacionar novamente, para que elas tenham parceria novamente. Essas mulheres que trabalharam comigo, olha agora aqui a exponencializar os feitos que elas já fizeram. Elas eram preciosas, elas eram fundamentais, eram mulheres que punham a mão na obra, eram mulheres que pegavam no martelo e no escopo e partiam as paredes, colocavam chão, derrubavam paredes. Eram mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade, o vosso equilíbrio notório, seja notório a todos os homens. Perto está o Senhor. Ou comportem-se como deve ser, porque perto está o Senhor. E estas questões de mau relacionamento que não agradam ao coração de Deus poderá pôr em causa a tua subida ou a tua descida. Perto está o Senhor. Sejam equilibrados, porque perto está o Senhor. Deem-se bem uns com os outros, porque perto está o Senhor. Não falem mal uns dos outros, porque perto está o Senhor. Deem-se bem uns com os outros, porque perto está o Senhor. Relacionamentos. Filipenses 1:27, Paulo vai tratar deste assunto e vai dizer: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Estando presente ou estando ausente, que eu ouça o vosso testemunho no tocante aos relacionamentos. No tocante aos relacionamentos. Quem já aqui falou assim: naquela igreja é só murmurinho? Quem já falou? Quem já falou? Naquela igreja existe só isto? Naquela igreja falava em não fale, ora. Não fale naquela igreja, ora. Porque você esteve lá nessa igreja, onde você não está hoje, já lá esteve. E o que fez para que isso não acontecesse? O apóstolo Paulo diz para que se ouça o vosso testemunho em relação à vossa conduta, no que diz respeito ao relacionamento. Eram irmãos que realmente trabalhavam
lutavam dia e noite, cumpriam as escalas, até chegavam nos horários. Até chegavam, eram pontuais, cumpriam as escalas, chegavam a horas aos seus compromissos. No entanto, os seus relacionamentos estavam deteriorizados. Estavam deteriorizados. Quer ser um crente maduro? Quantos querem ser maduros? Saiba se relacionar. Muitas pessoas têm procurado serem maduros no conhecimento, na sabedoria. Mas sabe onde é que você vai aprender ou vai tornar-se maduro? É nos relacionamentos. É se relacionando uns com os outros. É nas experiências que você vai ter uns com os outros. Jamais, se você for munido de tanto conhecimento, mas só não souber relacionar, jamais se tornará uma pessoa madura. Maduros são aqueles que obtêm, que são ricos em conhecimento e manifestam esse conhecimento nos seus relacionamentos. Está a entender? São aqueles que são munidos. Eu sou teólogo. Eu até tenho um anel no dedo. Eu até digo aleluia, glória a Jesus, e falo em línguas estranhas e faço tudo e mais. Ok? Amém. Agora revele isso uns com os outros. Você é cheio do Espírito Santo. Você faz isto, faz aquilo, versículos de cor, já li 30 mil vezes a Bíblia da frente para trás, para a frente, frente para trás. Então sabe onde é que vai mostrar esse conhecimento? Sabe quando é que é válido esse conhecimento? Quando é garantido esse conhecimento? É quando você o coloca em prática. Não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Amém? Agora vamos ver através da doutrina, da cristologia, como Jesus nos vai ensinar, ou o apóstolo Paulo, através da vida de Jesus, vai nos ensinar a termos bons relacionamentos. Eu quero perguntar nesta manhã, quem está disposto a melhorar nos seus relacionamentos? Quem vai sair daqui com relacionamentos saudáveis? Então começa a pensar no lugar onde você está. Aquela pessoa precisa de me esclarecer tal ponto, tal. Começa a pensar no lugar onde você está. Se é com o pai, se é com a mãe, se é com o irmão, ou até se é comigo mesmo. Pode ser. Começa a pensar nessa pessoa. Não, eu preciso esclarecer isso, eu preciso me sentar. E à imagem daquilo que a palavra do Senhor Jesus nos diz, e à imagem daquilo que o apóstolo Paulo escreveu, nós vamos aprender como vamos melhorar os nossos relacionamentos. Primeiro, capítulo 2, versículo 3 a 4. Diz o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Nada façais. O texto diz que realmente eles faziam. Era uma igreja que fazia, mas a motivação com que eles faziam não era a correta. Nada façais por contenda ou por partidarismos. Nada façais por vanglória. Quando o apóstolo Paulo escreve nada façais por contenda ou por partidarismos, é bastante explícito o problema que estava a acontecer na igreja de Filipos. É que os mesmos faziam, mas eram levados a fazer se determinadas pessoas fizessem parte, se determinado grupinho estivesse presente. Se fosse só aquela equipa de louvor é que eu canto, se for o Edmilson é que eu prego, se for o Ricardo na guitarra é que eu faço, se for para isto. Era partidarismos, a motivação. Eles trabalhavam, mas eram exclusivistas. Eram exclusivistas. Eles olhavam para os... Não, este serve, aquele não serve. Aquele é brasileiro. Não, aquele é... Sim. Ou aquele é brasileiro, sim. Aquele é português, não. Está a entender? Por partidarismos. Nesta igreja havia os que são de Paulo, os que são de Pedro, os que são de Apolo, outros são de Cristo. Existiam esses. E não poderia haver, era errado, a motivação era errada. Eu só consigo produzir
Se tiver determinada pessoa no mock, se não for, não consigo. Mas o que é isto? Partidarismos. Mas também existia vanglória. Nada façais por contenda / partidarismos ou vanglória. Era, eu só faço se eu puder aparecer. Não. Eu só vou ao culto se for para cantar, ou se for para pregar, ou se for por vanglória. O eu era enaltecido. Não damos conta, mas enaltecemos o eu, cultuamos ao nosso eu. Era a tal vanglória. E o que é vanglória? É glória vã. É a glória que o Senhor não recebe. É a glória vazia. Vanglória significa que ela só faz se receber algo. Aplausos, sorrisos, elogios. Vanglória é isso. Que a pessoa só faz se ela aparecer, se ela tiver destaque. E em Filipos estava a acontecer. Uma igreja missionária, uma igreja trabalhadora, uma igreja joia da minha coroa, a minha alegria. Mas existia vanglória, partidarismos. Uma igreja que investia 100, 200, 300, 50 irmãos a 100 euros. Mas havia vanglória. Pessoas dependentes pelo elogio, pelo destaque. Pessoas que... Havia dizimistas naquela igreja. Havia dizimistas naquela igreja. Mas ao contrário... Deixa eu ver se digo que palavras vou usar aqui agora. Sejamos sinceros, muita gente... E é um facto. Tem gente que concorda com o placar ali com os dízimos. Tem pessoas que não concordam com o placar ali dos dízimos. Todos sabem o que estou a falar? Diga amém, amém? Ali. Os que concordam com toda a certeza sabem a razão e o motivo pelo qual ali está. Os que não concordam, mas têm lá, nem muitas vezes procuram saber a razão pela qual lá está. Estes irmãos dizimavam e não literalmente, ao exemplo que eu estou a dar, e só dizimavam com vanglória. Faziam questão que o seu envelope estivesse lá à frente para mostrar o nome. Eu sou dizimista. Era. Que dizimavam e ofertavam, mas faziam questão que o envelope estivesse à mostra. Vanglória. Eu oferto, mas todo mundo tem que ver quando eu vou. Vanglória. Eu dou, mas toda a gente tem que saber que eu dou. Vanglória. Eu faço, eu construo, eu abençoo, mas todo mundo tem que eu faço. Vanglória. Tudo isso é vanglória. E podemos dizer que existem 3 filosofias de vida, sendo o primeiro que está no texto de capítulo 1, versículo 21. O que para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Primeiro Cristo. Segunda filosofia está no capítulo 2, versículo 21, que diz: pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. São aqueles que colocam em primeiro lugar o eu. Todos eles buscam o que é seu próprio. Todos eles querem coisas para si, vão à igreja para receber algo. Eu quero, eu quero receber. Eu quero conforto. Tudo tem que girar à minha volta. E a terceira filosofia, capítulo 2, versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também qual é dos outros. Em suma, a nossa filosofia de vida tem que ser primeiro Cristo, depois o outro, em terceiro lugar a nós. Primeiro Cristo, depois o outro, em terceiro lugar nós. Amém? Amém. Fátima, amém. 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 Fátima. Amém. Filipenses 2:1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Imagina se no teu vocabulário ou no teu dia a dia se riscarem ou se anularem as palavras conforto, consolação, comunhão.
afetos e compaixão, como ficaria a nossa vida? Possamos não agir com partidarismos. Faça um exercício na sua vida. Estava a pensar nisso hoje de manhã. De convivermos ou tentarmos traçar relacionamentos com as pessoas que nós habitualmente não temos. Porque nós somos levados a lidar, e eu faço parte disso, a relacionarmos sempre com as mesmas pessoas, ou com aqueles que estão mais perto, ou com aqueles que se aproximam mais de nós. Ok? Mas o exercício, o TPC, para a igreja deveria ser, olha, esta semana, ou durante este mês, vou tentar traçar laços com outras pessoas que eu normalmente não convivo. Porque muitas vezes damos conta, as panelas existem, às vezes não por negligência, mas por falta de conhecimento. Às vezes, sem darmos conta, entramos naquela rotina, é sempre o mesmo grupo, e tornamos um grupo exclusivista. Todos nós, quando nós temos que ser via para novos relacionamentos, principalmente pastores, líderes e pessoal que já está cá há mais tempo. Eu sei que é bom nós termos um grupinho, sempre aquele grupinho top, e há uma tendência no povo brasileiro, eu respeito tudo isso. Nós em França também o fizemos, ou fazemos, na Alemanha também fazemos, com toda a certeza no Luxemburgo também o fazemos, nós portugueses, que a tendência é nos relacionarmos, temos aquele grupo, porque a barreira da cultura e linguagem assim nos exige. Mas na igreja não há cultura de linguagem, não há cultura gastronómica. Verdade ou não? Geograficamente, nós podemos ter essas dificuldades, mas espiritualmente jamais poderá existir. Então, se você tem um grupo saudável com o qual se costuma reunir, leva alguém para a sua casa, para esse grupo. Olha, vou combinar um Manel para eles se juntarem nesta festinha, nesta reunião que nós vamos fazer. Olha, vou convidar o Francisco e a Sofia para estar connosco neste grupinho tão saudável que nós temos. Olha, vou convidar... Entendem? Se tem, glória a Jesus, agora expanda. E por todo o mundo. Não continuem a ser só os 12. Não sejam só os 12. Vão por todo o mundo, espalhem-se e tragam mais. Porque a panelinha dos 12 era top. Quem não queria estar na panelinha dos 12? Sem Judas. A panelinha dos 12 era top, pô. Era só, cada reunião que dava era só Pentecoste ali. Era só, meu Deus, era só língua estranha ali nos 12. Milagres, prodígios e maravilhas. Oh, lá vem agora o Florencio estragar isto. Não, vem Florencio para aprender isto também. Já não somos 12, somos 13. Bora, Mike, agora não somos 13, somos 14. E o fogo, a chama se acende-se. E você, sem dar conta no seu grupo, está a edificar uma casa, está a edificar uma família, está a levantar um povo, está a levantar uma igreja, está a abençoar um pastor, está a tirar alguém das portas da morte, está a receber alguém no seu grupinho, na sua panelinha. Você já não cozinha somente as conversinhas, mas já cozinha o azeite santo. Seja a panela do azeite santo. Amém. É bênção. É bênção os irmãos reunirem-se. Ok? Mas tenha uma visão de expansão para que possa traçar bons relacionamentos. E agora o apóstolo Paulo vai mais profundo. E agora sim, ele vai usar a doutrina da cristologia. Como? Em que versículo? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tendo em vós o mesmo sentimento. Filipenses 2,6 ele vai dizer que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha o que Jesus Cristo esteve disposto a fazer para ter um relacionamento com este ser humano aqui nesta terra. Esvaziar-se, tomar forma. Esvaziou-se sendo em forma de Deus. E a palavra forma no grego tem duas palavras. Primeira palavra, esquema, que é uma palavra que é uma transformação diária, ou consoante você vai crescendo, vai tendo uma mudanças no seu corpo, na sua maturidade, sua alma, etc. Mas existe outra palavra que é morfé.
Morfé que é imutável, não há transformação, alteração, não há variação. E foi neste texto em forma, o texto diz que sendo em forma de Deus, Morfé, não houve alteração, permaneceu em forma de Deus. Sendo Deus, se encarnou no nosso meio. Sendo Deus, Ele esteve conosco. Sendo em forma humana, Deus, mesmo Deus, não houve qualquer alteração na sua pessoalidade. Manteve-se santo, imaculado, poderoso, digno. Esteve no nosso meio. Mas, no entanto, independentemente de não haver essa transformação, o Morfé, imutabilidade, não houve alteração, ok? Se fez em forma humana, mas o seu espírito, a sua conduta de Deus, não houve qualquer alteração. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mesmo sendo, não ocupou o lugar de em meio a esta terra. E o que significa, se existia alguém que tinha a possibilidade, a condição, a credibilidade, o poder para se dizer: eu sou Deus, eu sou santo, eu sou poderoso, não existe ninguém acima de mim, era Jesus. Mas a palavra de Deus diz que Ele não teve por usurpação. Que é a palavra, o que significa a palavra usurpação? Que é usurpar, é tomar um lugar indevidamente, isso mesmo. Jesus não o fez. Jesus não reivindicou os seus direitos. Jesus não exigiu os seus direitos. E que lições nós aprendemos com isso? Talvez falando, eu tenho razão. Somente, eu tenho razão. Jesus não usurpou. Jesus não reivindicou as razões. O faremos nós, pois irmãos. Vamos exigir razão? Eu tenho razão, não é? O que é mais comum é em meio a um problema de relacionamento, é nós dizermos e invocarmos: mas eu tenho razão. A lei diz. Mas eu devo fazer, é meu papel. Pelos relacionamentos saudáveis, talvez tenhamos que abdicar dos nossos direitos. Talvez Cristo e o apóstolo Paulo está aqui a ensinar a igreja através desta passagem, doutrina da cristologia, que o próprio Senhor não teve por usurpação ser igual a Deus. Não ocupou o lugar de Deus. Mesmo sendo o Morfé imutável, Ele desceu dos céus à terra, mas não houve qualquer alteração nisso. Talvez nós precisamos ser assim nos nossos relacionamentos. A pergunta que fica no ar é: até onde nós temos abdicado dos nossos direitos legítimos em prol de relacionamentos saudáveis? Até onde nós temos sido capazes de dizer: não, eu fico com o prejuízo em prol de um bom relacionamento. Eu me humilho a mim mesmo, em prol de continuar a ter um bom relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo. Eu vou ceder agora, acreditando, crendo na justiça de Deus, em prol de um bom sentimento. Eu vou deixar de uma vez por todas aquela: eu não levo desaforo, é assim que se diz? Não levo desaforo para casa. Eu sou transparente, eu sou como sou e quero lá saber. O próprio Cristo não tomou por usurpação ser igual a Deus. Foi esbofeteado, foi humilhado, foi crucificado, foi cuspido, e Ele tinha direito de ser exaltado, engrandecido, maravilhado, honrado, adorado, mas não tomou por usurpação. Que estaremos nós depois dispostos a fazer? Estaremos nós dispostos a dar a outra face, sim ou não, em prol de bons relacionamentos? Lembremos do que o Salmo diz: ali o Senhor ordena a sua bênção. Você quer ser abençoado? Tenha bons relacionamentos. Lute por ter bons relacionamentos. Mas Paulo dá mais um passo, Filipenses 2:7. Mas Cristo esvaziou-se,
ou aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Repara que Cristo não foi esvaziado. Não houve alguém que chegou lá e o obrigou a. Não houve ninguém que o tornasse. Ele próprio se fez, se esvaziou. Foi uma decisão de Cristo esvaziar-se, aniquilar-se a si mesmo em prol da comunhão conosco. Em prol de um bom relacionamento conosco. Por outras palavras, Cristo esvaziou-se dos seus atributos incomunicáveis, a sua omnipresença, omnisciência, omnipotência, a sua eternidade, a sua transcendência, para estar conosco. Aplicou todos esses poderes. Você já imaginou ser omnipresente? Você conseguir estar no seu trabalho e conseguir estar em casa a fazer as coisas ao mesmo tempo? Ninguém queria, né? Pronto, você está no trabalho e conseguir estar às compras também. Já imaginou? Ser omnipotente. Você de alguma forma, se Deus lhe garantisse isso, lhe confiasse isso, até onde é que você estaria disposta a abdicar disso? Cristo esvaziou-se a si mesmo em prol de um relacionamento conosco. Temos nós nos esvaziado do nosso orgulho, do nosso ego, da nossa forma de pensar. Eu acho que deveria ser assim, eu penso que deveria ser assado, em prol de relacionamentos saudáveis, meus irmãos. Ali Deus ordena a bênção, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Antes de chatear com alguém, com o seu esposo, com os seus filhos, lembre-se deste versículo: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você vai se chatear e vai pensar: não, qual é o sentimento que havia em Cristo Jesus? Antes de falar e ofender e murmurar e mentir, qual era o sentimento que houve em Cristo Jesus? Assumindo a forma de servo. Versículo 7. Mesmo sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em prol de um relacionamento com o homem, em prol de um bom relacionamento com a humanidade, em prol de deixar uma marca vindoura neste mundo, tornou-se o Rei dos Reis, o Altíssimo, o Poderoso, o Majestoso, a Majestade, aquele que dura e dura e dura, aquele que é o Ômega, o Alfa e o Ômega, o Eterno Poderoso, se fez servo, ao ponto de, a determinada ocasião, os discípulos e o seu pastor se reúnem e vão comer algo, vão se sentar à mesa. Mas as mesas naquele tempo, naquela cultura, naquele lugar, eram mesas baixinhas, certo? E como todos sabem, os discípulos não tinham botas para caminhar, botas de montanha, não tinham Adidas, Nikes, não tinham nada disso. Usavam alparcas, uns sapatos, umas sandálias. E até não havia estradas alcatroadas, era muito pó. E os pés, com toda a certeza, estavam sujos. Verdade ou não? Cheios de poeira. Mais as unhas encravadas, as inflamações, os cascos nos calcanhares. Ninguém sabe o que é isso? Não sei se tinham pedicures na altura, etc. Não sei como era feito esse tratamento, mas com toda a certeza, os pés, ao estarem sujeitos a esse tipo de sujidade, a esse tipo de condição diariamente, continuamente, não eram pés bonitos. E deduzo que fossem cheirosos. Ok? Então poderiam, inerentes a essas circunstâncias, podiam ter alguns problemas. Então, os pés estavam sujos. Pés de homem. Mas aqui já viram pés de um homem. Sujo. Com um pé trabalhado. Não um pé... No entanto, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, antes desta ocasião, se predispõe a fazer o quê? A lavar os pés dos seus discípulos. Mostrando o quê aos seus discípulos? Que já discutiam entre si quem é que iria sentar à direita do Pai, quem é que ia lá estar, quem é que é o manda-chuva lá em cima.
Querem ter bons relacionamentos? Então tenham agora uma lição. Vem cá, Pedro. Vem cá, Pedrocas. Senta aí. Vou mostrar o teu pé agora. Não, é só simular. Senta aí, Pedrão. Então, para que tu possas ver como é que é um relacionamento, vou-te agora lavar os pés e tal. Não? Pedro, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo nos céus. Ok? É? Amém? Então está lavado. Pedro entendeu. Qual foi a última vez que nós lavámos os pés uns dos outros? Lava os pés. Lavar os pés talvez não seja literal, porque acaba por ser uma coisa um pouco simples, não é? Um pouco simples. Talvez, mas se tirarmos algumas lições de lavar os pés, seria: tem compaixão, tem misericórdia quando tocas na parte mais suja do teu irmão. Pode ser uma situação comportamental, pode ser uma ideia, uma ocasião. O irmão falhou, o irmão errou, está disponível para ajudar a lavar, a purificar o irmão novamente. O irmão tropeçou, ficou lameado, caiu no pecado, está disposto a lavar os pés dele. Porque lavar, sacar o pé a meia, passar num balde, aquelas cenas simbólicas que nós fazemos, isso é fácil. No dia a dia, lidar com essa sujidade do irmão, está disposto a pôr a mão na massa, a pôr a mão na sujeira e a trazê-lo, a limpá-lo com a palavra, com um elogio. Isso sim é para os verdadeiros discípulos, e esses sim sabem o que é ser verdadeiramente maduro. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2:8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e à morte de cruz. Jesus esteve disponível, fez-se disponível para uma profundidade que jamais algum homem conseguirá. Jesus sentiu o peso da maldição. Jesus se fez maldito. Jesus se fez maldito. Porque em Deuteronômio fala: maldito o homem que é pendurado na cruz. É maldito. É um homem, é um ladrão, é um malfeitor. E só os malfeitores eram acusados e tinham morte de cruz. Jesus desceu ao mais profundo para um relacionamento conosco. Se fez pecado, se tomou a culpa nossa. Se nós olharmos para o livro de Neemias, vamos ver quando ele ora e ora pelos pecados do povo, pede a Deus: Deus, perdoa os pecados do povo. Nós vamos ver que Neemias diz assim: Deus, perdoa os meus pecados e do meu povo, os meus. Então nós devemos aprender aqui algumas lições em relação a isso. Quando se trata de assumir uma culpa, imaginemos nós que duas pessoas cometem um erro. Eu e o Florencio cometemos um erro. Eu e o Florencio cometemos um erro. E vai haver um momento de confissão. Como é que eu vou dizer? Claro que eu não vou dizer: o Florencio pecou e eu também. Não. Para bons relacionamentos, é aquilo que Cristo fez connosco naquela cruz. Levou os nossos pecados naquela cruz. O que é que eu vou dizer? Eu pequei e o Florencio também. Nós falhamos. Eu pequei e o Florencio. Mas no tocante ao elogio, imaginemos que é feita aqui uma grande obra. Eu e o Florencio fizemos aqui uma grande obra. Você quer traçar relacionamentos saudáveis com o próximo, com o seu colega, com o seu irmão, com o seu patrão. Então no tocante à falha, ao erro, coloque-se, dê o corpo às balas. Eu falhei e o Florencio estava comigo, falhámos os dois, pronto. Mas no tocante ao elogio, você deve dizer como? Aquela obra foi o Florencio e eu que fiz. Aquela obra foi o Florencio e eu que fiz. Não importa se eu fiz 70%, 80%, 90%, 5%. O Florencio só foi lá dar a bênção, amém? Foi o Florencio e eu que fizemos aquela obra. É assim que tem que ser. Na sua casa, experimente isso com a sua esposa.
Experimente dizer aqui no altar: a minha esposa e eu ganhámos uma vida para Jesus. A minha esposa, a esposa até pode ter ficado a interceder lá em casa e você ter colocado a esposa a mão na massa. Você pode ter trabalhado 24 sobre 24 horas, mas a sua mulher suportou, alimentou, abençoou. Você vai dizer aqui neste altar: a minha esposa e eu construímos determinada coisa. Mas se você falhar, se você e a sua esposa falhar, você vai dizer assim: eu, sacerdote do meu lar, falhei, e a minha esposa, falhamos. Você vai dar o corpo às balas e produza isso, reproduza isso no seu trabalho. No lugar, o seu patrão vem chegar até si na sua linha de montagem, lá no emprego, normalmente para lutar cargos e posições. Meu Deus, que quero o aumento. Então vou dizer que fui só eu que fiz. Não foi ele, vou dizer que o outro fez. O outro nem fez nada, fui eu que fiz, patrão. Não, você vai dizer: o Manuel Joaquim trabalhou aqui arduamente. Eu vi, eu estive aqui. Nós produzimos isso, mas o Manuel Joaquim foi obra. Está a perceber? Para que possa, foi assim que Jesus fez. Jesus fez isto por nós. E para terminar, Filipenses 2:9. Porque você vai ficar preocupado, não é? Poxa, quando é para falhar, meto eu nas brasas, jogo-me eu como sacrifício vivo. Poxa, e quando é para elogiar, poxa, tenho que dizer que é o outro, não é? Eu preciso, para a minha alma ficar mais contente, preciso realmente daquele elogiozinho. Quem não gosta de ser elogiado? Quem não gosta? Quem gosta? Pronto, fiz mal a pergunta. Desculpa, quem gosta? Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. O foco não é o gostar, é onde você busca esse gosto. Pelo que também Deus o exaltou. Mas não foi de uma maneira qualquer. Foi de uma maneira super abundante, sobremaneira, soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo o nome. O maldito que foi crucificado, que foi julgado, que foi condenado, foi agredido, foi amordaçado, foi traspassado, agora é exaltado. E não é exaltado de uma maneira qualquer. A Bíblia diz que é soberanamente, sobremaneira, e que lhe foi dado um nome que está acima de todo o nome. Que lição nós aprendemos com isto? É que o elogio não vai vir dos homens, mas sim do Senhor. O que me vale ter uma plateia que me bate palmas, uma plateia que me agradece, que me elogia, quando o autor e consumador da minha vida se entristece comigo. O que me vale a mim estar a pregar aqui de uma forma mediática, uma forma carismática, quando o autor e consumador da minha vida não se alegra. Irmãos, a nossa esperança está, ou deverá estar, naquilo que provém do Senhor. Para um bom relacionamento, não procure ser destacado, não procure destaque, não procure ser elevado pelos homens, mas elogiado pelo autor e consumador da nossa vida, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo dos céus, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora repara só, para terminar, o crente vai vir à igreja, já entendeu? Para ter um bom relacionamento, toda a glória, primeiro é Cristo, depois é o outro, depois sou eu. Ok, eu não procuro a glória para mim, eu vou pôr primeiro, se eu pequei eu e o meu irmão. Mas se eu saí vitorioso em algum projeto, o meu irmão e eu. Ok, já sei que a glória vem do Senhor, mas agora o que é que eu vou fazer com a glória do Senhor? Eu recebo a glória do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz: eu recebo a glória, mas essa glória, confesso que Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Algo poderoso acontece na minha vida, mas a glória não permanece em mim. Vai para o Pai. Eu faço algo bem sucedido, mas a glória vai para o Pai. Nós aplaudimos, glória a Jesus, sempre para Jesus. Está a entender o que eu estou a dizer? Para que hajam relacionamentos saudáveis, é necessário primeiramente haver um relacionamento saudável com o Senhor. E para que haja um relacionamento saudável com o Senhor, que toda a glória, toda a honra, todo o louvor seja dado a Ele.